Bem-vindos ao Briefing de amanhã. Nós analisamos o que aconteceu hoje para você entender o que vem por aí. Se você gosta de análises diretas sobre tecnologia e IA, já deixe seu like e se inscreva no canal, porque o tema de hoje é crucial. Olha, o que a gente está vendo hoje vai muito além de uma simples competição entre empresas. A disputa pela supremacia em inteligência artificial escalou. Virou um conflito global, que não é travado com mísseis, mas sim com silício, com dívidas bilionárias e com muito poder geopolítico. As peças nesse tabuleiro são o hardware, o capital e as alianças estratégicas. E hoje a gente vai conectar cada uma delas para entender como essa nova Guerra Fria está sendo desenhada. Então, por onde a gente começa? Pela base física de tudo isso, a necessidade insaciável por poder computacional. O epicentro dessa demanda toda é o hardware, e a escala do crescimento disso está simplesmente redefinindo a economia global. E para ter uma ideia dessa explosão, olha só esse número. A Nvidia, que é a líder absoluta do setor, pediu para a TSMC, a maior fabricante de chips do mundo, nada menos que um aumento de mais de 50% na produção dos seus wafers mais avançados. E por quê? A demanda pelos novos processadores de IA dela, a plataforma Blackwell, é algo sem precedentes. E o ponto é que não se trata só de um único chip, sabe? A Nvidia precisa de um ecossistema inteiro. GPUs, CPUs, componentes de rede. Isso cria uma pressão gigantesca em toda a cadeia de suprimentos. Para se ter uma ideia, fabricantes de memória como a SK Hynix e a Samsung já estão com a produção praticamente vendida até 2026. E essa citação do CEO da Nvidia, o Jensen Huang, resume tudo. A parceria com a TSMC é a espinha dorsal da indústria. É uma dependência estratégica que, num piscar de olhos, se torna uma vulnerabilidade geopolítica gigantesca. Bom, com essa fome toda por hardware, a gente entra na segunda camada dessa guerra, o capital. A quantidade de dinheiro necessária para bancar essa corrida é simplesmente astronômica. Afinal, qual é o custo para construir a infraestrutura que vai sustentar essa revolução toda? A resposta está na casa dos trilhões. E para pagar essa conta, as empresas estão sendo forçadas a reinventar a própria engenharia financeira. O ponto central aqui é o seguinte: o dinheiro que vem do fluxo de caixa tradicional já não dá mais conta. As empresas estão usando instrumentos de dívida cada vez mais complexos. A Blackstone, por exemplo, está usando títulos garantidos pelos seus próprios data centers. A Meta cria uma entidade separada só para emitir 30 bilhões em dívida, mantendo isso fora do balanço principal. Até títulos de alto risco, os famosos junk bonds, estão sendo usados para financiar essa expansão. E esse gráfico coloca a escala em perspectiva. Olha só, apenas nos últimos 3 meses, as Big Techs gastaram 112 bilhões de dólares. A projeção é de 800 bilhões em crédito privado nos próximos 2 anos e uma necessidade total de 7 trilhões de dólares até 2030. Os números são absurdos. E aqui que mora o grande risco, um ponto levantado inclusive pelo Banco da Inglaterra. Todo esse investimento, toda essa dívida está sendo acumulada enquanto apenas 3% dos consumidores de fato pagam por serviços de IA. Existe uma desconexão perigosa entre o gasto massivo e a receita atual, o que cria um potencial risco sistêmico para a economia global. E quando o dinheiro atinge essa escala, a disputa deixa de ser só corporativa e se torna abertamente geopolítica. Nessa arena, as cadeias de suprimentos não são mais rotas de comércio, elas são armas. Esse cronograma da crise da Naspéria é o exemplo perfeito. O governo holandês, sob pressão dos Estados Unidos, intervém numa empresa de chips de propriedade chinesa. O que acontece em seguida? Em retaliação, a China bloqueia as exportações e isso quase paralisa a indústria automobilística europeia. A crise escancarou a vulnerabilidade da Europa, que ficou presa no fogo cruzado entre EUA e China. Mas a estratégia chinesa não é só reativa, é proativa. Este gráfico revela um jogo de longo prazo. A China detém 60% de todas as patentes de IA do mundo. Isso significa que no futuro, eles podem controlar quem inova e como a tecnologia vai ser usada, um poder que vai muito além da capacidade de fabricação. Com o campo de batalha definido, vamos ver as armas que estão sendo desenvolvidas. De um lado, a inovação que chega para o consumidor. Do outro, o mundo sombrio das ferramentas de vigilância e espionagem digital. Na frente da inovação, temos a nova ferramenta do Grok, lá no X. Com um comando simples, qualquer imagem pode ser transformada num vídeo curto. É a corrida para colocar o poder da IA generativa nas mãos de bilhões de pessoas. Uma competição direta com ferramentas da Adobe, do Google e da OpenAI. Falando em tirar projetos do papel, se você se inspira nessas inovações e quer criar seu próprio portfólio de tecnologia, um blog de IA ou um site para seu projeto, você vai precisar de uma boa hospedagem.
Para isso, eu recomendo a Hostinger. É rápida, segura e tem um dos melhores custos-benefícios do mercado. Conseguimos um cupom exclusivo de 20% de desconto para os inscritos aqui do Briefing. É só acessar o link aqui na descrição ou apontar para o QR Code que está na tela. Agora, o lado sombrio. O NSO Group, aquela controversa empresa israelense por trás do spyware Pegasus, foi vendida a investidores americanos. E olha só a transformação. A dívida de 600 milhões de dólares foi eliminada e o novo presidente é um ex-embaixador dos Estados Unidos. O objetivo é claro, tirar a empresa da lista negra americana e alinhar uma das ferramentas de vigilância mais poderosas do mundo aos interesses dos Estados Unidos. É um movimento geopolítico puro. Então, ao conectar todos esses pontos, o que começa a surgir é o esboço de uma nova ordem mundial, uma ordem definida por essa competição tecnológica. A lógica é clara e, para ser sincero, implacável. A demanda exponencial por hardware de IA gera um risco financeiro sistêmico que, por sua vez, alimenta e intensifica um conflito geopolítico de altíssimo risco. Essa é a cadeia de eventos que define a Guerra Fria da nossa era. Isso tudo nos deixa com a questão final. Com o poder sobre o silício, o capital e a vigilância concentrados em tão poucas mãos, quem de fato vai definir as regras do futuro? Obrigado por assistir ao Briefing. Se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever para não perder a análise de amanhã. Até a próxima!